que a voz de Cristo diz: venham a mim todos descansados e sobrecarregados, porque a culpa e a vergonha nos sobrecarregam, nos consomem, nos deixam carregados, acaba conosco. E Jesus está dizendo: todos vocês que se sentem assim, venham a mim. Venham a mim. Ele vai dar descanso para quê? O seu corpo cansado? Para a sua alma. É para a sua alma. Em nome de Jesus, meus irmãos. E para concluir, meus irmãos amados, meu profundo desejo é que ainda nessa manhã a culpa e a vergonha que talvez assombrem essa igreja sejam tratadas pelo nosso Redentor. Que o mundo não veja mais nossa culpa e a vergonha. Quando olharem para a Ana, não digam: é a cara dela fazer isso. Não olhem mais para o Jander e digam: é a cara dele fazer isso. Porque esperava isso dele. Que as pessoas olhem para nós e vejam uma pessoa perdoada, reconciliada com Deus, uma pessoa que acertou a vida com Deus, que é distinta dos outros, que é diferente dos outros. Meus irmãos, em nome de Jesus nós temos esse Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que encontra, o Deus que busca, o Deus que trata. Que maravilha pertencer a um Deus desse. Que maravilha ser filho desse Deus. Saiam daqui felizes, saiam daqui radiantes, saiam daqui retumbantes com isso pulsando no peito. Que Deus foi ao encontro de vocês, tratou a culpa e a vergonha, deu salvação. Satanás ligando. Enquanto a culpa, meus irmãos, diz que vocês devem morrer, Jesus proclama a vida. Satanás vai usar a culpa e a vergonha e vai dizer: vocês não merecem. Não merece, pode desistir. Desiste daquela igreja. Abandona. Desiste daquelas pessoas. Desiste de insistir naquele que não está vindo mais. Desiste, já se perdeu. Você acha que eu não escuto essa voz todos os dias? Todos os dias. Mas a voz de Jesus precisa ressoar na minha mente. Vá atrás da dracma perdida. Vá atrás da ovelha que se perdeu. Ame o filho pródigo quando voltar. É isso. Enquanto a serpente está mentindo, nós temos que responder com a verdade. Jesus trouxe a verdade, que Ele já morreu no lugar de vocês. Descanse. Descanse. Se Deus for ao encontro de Adão e Eva, não vai ao encontro do César, não vai ao encontro do Júnior, não vai ao encontro da Rubem, não vai ao meu encontro, não vai ao encontro de vocês. Vai. Vai, Ele fez isso na pessoa de Cristo. Vai, fez e vai continuar fazendo. Até a consumação de todas as coisas. E vai usar a vida de vocês para isso. E vai interferir na vida de vocês para isso. Vai atrapalhar seus planos, que são tão bons aos olhos de vocês. Vai fazer isso. Se o final dessas coisas for a salvação e o tratamento da culpa e a vergonha, Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Oremos, meus amados. Meu profundo desejo é que o nosso coração seja tratado pelo Senhor. Meu profundo desejo, meus irmãos, é que diante do pecado nós possamos ter arrependimento, que nós possamos entender que a gente não pode se esconder de Deus, mas que a gente é correr para Deus. A gente precisa de Deus. Curve sua cabeça. Nessa manhã ainda, acerte a sua vida com Deus. Encontre consolo, regozijo, deleite no Senhor, do amor do seu nome. Por favor, meus irmãos, tomem consciência disso. Amado Deus, Tu és o nosso Salvador bendito, o nosso grande Redentor. Por meio da pessoa do Seu Filho, o Senhor veio reconciliar as coisas com cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, age em nós e através de nós. Deus, por favor, nós não podemos ser uma igreja fraca na oração, uma igreja fraca na comunhão, uma igreja fraca em buscar a Tua face. Deus meu, tem piedade de nós.
Nos ajuda. Age em nós. Eu preciso do Senhor desesperadamente. Todos nós precisamos. Por meio do Teu Espírito, nessa manhã, cura nosso coração ferido, a nossa alma angustiada, os nossos anseios. Alcança aqueles que não estão mais entre nós, mas precisam voltar. Aqueles que estão abatidos espiritualmente. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha em nós. Pelo amor do Seu nome. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Nós precisamos do Teu Espírito. Faz-nos sensíveis ao Espírito, para cuidar da nossa família, para cuidar da igreja. Por favor, ó Deus, a começar em mim. Por favor, Senhor. Nós precisamos nos derramar diante da Tua presença. Nós precisamos de Ti. Dar um avivamento na igreja. Dar um avivamento. Aviva aqueles que estão dormindo, ó Deus, para que despertem da realidade do Evangelho, da importância do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos do 1 até o 7. E antes disso, nós vimos do 15 ao 17. Nós já vimos que Deus criou o homem para cultivar e guardar tudo que Ele criou. Deus deu para o homem cultivar e guardar, e o homem falha nisso. Mas o mandato continua até hoje. Só que nós não olhamos mais para Adão, nós olhamos para Jesus. Depois nós vemos a queda, o que aconteceu lá, como a serpente enganou Adão e Eva e eles caíram. E hoje nós vamos ver a consequência dessa queda. Então, meus irmãos, vamos para o texto, versículo 8 até o 13, que diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Oremos uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor fale conosco no meio do texto. Que o Senhor derrame graça sobre os nossos corações por meio da bendita palavra. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós vamos ter filhos, ou quando nós já temos filhos, as pessoas ficam buscando características nossas dos nossos filhos. Olha, isso daqui parece com o pai. Né? Não, esse aqui parece a mãe. Esse detalhe é do pai, os olhos são do pai, o queixo é do pai, a bochecha é da mãe, o cabelo é da mãe. E antes de nascer, nós pais ficamos ansiosos pensando no que vai se parecer comigo, como será que vai ser o rostinho, né? Será que vai ter o meu pé, o pé dela, os dedos, como que vai ser, né? Será que vai ser parecido comigo ou vai ser parecido com ela? Então, quando nasce, as pessoas começam já a apontar características, né? Já nasce com cara de joelho e as pessoas querem arrumar ali o nariz, né? Não, ainda está chapado, né? Por causa do que estava lá na barriga. Então, as pessoas ficam ansiosas por buscar características nossas dos nossos filhos. E assim foi com Adão e Eva, né? Quando tiveram Caim e Abel. Mas antes de ter Caim e Abel, eles tiveram 2 filhos. Vocês sabiam disso? Antes de ter Caim e Abel, Adão e Eva tiveram 2 filhos antes, que eram a cara deles. Era só bater o olho e dizer: é de Adão e Eva. O nome desses 2 filhos era culpa e vergonha. Foram os 2 primeiros gerados lá no Jardim do Éden. Era só olhar e dizer: esses 2 são filhos da desobediência. É a cara do Adão. É a força da Eva. Meus irmãos, nós herdamos esses filhos. Nós adotamos esses filhos. E quando as pessoas olham para nós, elas vão dizer: é a cara do fulano fazer isso. Aqui tem o dedo dele ou dela. Eu já esperava isso dele ou dela. Porque a gente carrega isso no mundo. Esses 2 filhos já nascem com a gente
gente nasce bebê, com 2 bebês agarrados às nossas pernas. Culpa e vergonha. Meus irmãos, essa miséria que nasce conosco, geneticamente está colada em nós. Mas geneticamente, de um modo espiritual, é inevitável. É inevitável. E por isso que nós perdemos o paraíso junto com Adão e Eva. Porque nós temos esses 2 filhos junto conosco. Culpa e vergonha. A gente já viu, e vocês já sabem disso, que Deus criou o mundo em 6 dias literais. E tudo que Ele olhava para Ele dizer era tudo muito bom. Deu nas mãos do homem para cultivar e guardar. O homem falha, dá uma auxiliadora, isso não impediu ele de falhar. Coloca um fruto, que é o proibido, o único diante de tudo aquilo. Satanás aparece, distorce a verdade de Deus e diz: não, Deus não quis dizer isso. Vocês podem comer sim, o problema é que vocês vão ser igual a ele. Deus não quer ninguém competindo com ele. Enganou. E aquilo gera no coração da Eva o desejo pelo fruto. Ela diz: olha, esse fruto aí é agradável aos olhos e desejável. Então ela come e dá para o marido e o ser humano inteiro cai. Ali o ser humano morre, mas morre primeiro aqui dentro. Algo morre dentro do homem. Então, meus irmãos, é importante que a gente medite na queda, lá em Gênesis 3, porque em Gênesis 3 nós vemos a criação, a queda e a redenção do ser humano. Tá bom? É importante que a gente sempre puder ler Gênesis 1, 2 e 3 e a gente vai ver porque nós somos como somos, porque estamos onde estamos, porque matamos, porque roubamos, porque mentimos, porque traímos, porque temos inclinações que temos. E hoje, no tema de hoje, nós vamos ver, meus irmãos, o que fazer quando pecar. E a primeira lição de hoje é que nós precisamos entender que não se pode se esconder de Deus. Não se pode esconder-se de Deus, não tem como. Vamos ver o versículo 8, 9, 10, para a gente entender melhor isso. Ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava junto, tive medo e me escondi. Meus irmãos, o que dá a entender é que Deus sempre vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva, caminhar pelo jardim, estar com eles ali. Então, isso provavelmente acontecia com frequência. Após a queda, o homem é rasgado violentamente de Deus. Após a queda, nós entramos em guerra contra Deus. Nós não queremos saber de Deus, porque nós demos fruto a 2 filhos ilegítimos, culpa e vergonha. Então a gente quer distância de Deus. A gente quer distância. A gente ama tanto esses filhos por vergonha, e Deus rejeita por vergonha, que nós, se o Senhor rejeita esses 2 filhos, eu rejeito. Vou passar minha vida inteira fora. É isso que aconteceu com o Adão e Eva. A culpa e a vergonha nasceram. Adão e Eva se esconderam porque eles tiveram consciência de que algo errado havia acontecido dentro deles, algo havia mudado profundamente. Não era só por estar nu. Nu eles andavam o tempo todo pelado. Não era só por isso. A consciência de que algo errado havia acontecido tomou conta deles. E a tentativa de encobrir o pecado foi se esconder de Deus na criação de Deus. Como se Deus não conhecesse, se Deus não soubesse qual era a árvore que eles iam estar escondidos. A criação era de Deus. Então Deus, os homens, Adão e Eva, pegam com a sua mão, produzem um meio de fugir de Deus, tapando as suas vergonhas, que é ineficaz. O homem tenta dar o próprio jeito para fugir de Deus, e isso é ineficaz. O homem produz uma fuga com medo. Fuga e medo. Culpa e vergonha agora geram fuga e medo de Deus, porque Deus veio ao encontro deles. Deus sempre vem ao encontro do ser humano. Sempre quem toma iniciativa é Deus. É Deus que foi encontrar vocês. É Deus que enviou alguém para pregar o Evangelho para vocês. Foi Deus que salvou alguém da família de vocês, que por consequência salvou vocês.
Sempre foi Deus tomando iniciativa. Se Deus, de repente, não aparecesse mais no jardim, Adão e Eva iam levar aquilo na boa e deu. Mas Deus veio ao encontro deles. E que nós precisamos nos lembrar que tem uma promessa nas Escrituras. Um dia Deus vai vir de encontro a nós de um outro jeito. Por exemplo, Amós, no capítulo 4, no verso 12, diz assim: por isso, assim farei com você, ó Israel. Eu vou dizer para vocês, ó igreja. Por isso eu vou fazer isso com vocês, ó igreja. E porque isto lhe farei, prepare-se, ó Israel. Prepare-se, ó igreja, para se encontrar com o seu Deus. E nós vamos. Nós vamos. O Senhor Jander vai, o Noemi vai. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns a gente espera que vá depois, mas na verdade vai antes. A gente nunca sabe quando nós vamos, mas nós vamos. E um dia toda a humanidade em definitivo vai se encontrar com Deus quando Ele voltar nas alturas por meio do seu Filho Jesus. Todos nós. E por isso Deus chama cada um de nós hoje para acertar a vida com Ele. Por isso Deus chama cada um de nós, porque nós vamos um dia encontrar com Deus. E culpa e vergonha e árvore e folhas de figueira não serão capazes de nos esconder de Deus. Diante desse maldito pecado, dessa maldita queda, nós vemos a bendita misericórdia. Diante dos seus malditos pecados, diante das suas fugas que vocês têm, que eu tenho, nós vemos a misericórdia de Deus dizendo: olhem a mim, venham a mim, caminhem comigo, se voltem para mim. Deus pega a roupa ineficaz de Adão e Eva e arranca deles. E a vergonha está exposta e Deus cobre a vergonha deles. É Deus que cobre a vergonha. É Deus que cobre a vergonha dos pecados que nós cometemos. É Deus. Ele tira aquelas roupas de figueira, mata um animal, arranca a pele daquele animal e veste Adão e Eva. Cobre a vergonha deles por completo. Essa continua sendo a ação de Deus. Ele arranca a nossa vergonha. E depois de arrancar a vergonha de Adão e Eva, Ele promete um Salvador. Ele promete um Salvador que viria da descendência da Eva. A primeira a ser enganada pela serpente é a primeira a receber a promessa de que diante da descendência dela viria alguém que esmagaria a cabeça daquele Satanás mentiroso, daquela serpente enganadora. O fim dela chegaria. É Deus que toma a iniciativa. Que bendita misericórdia que continua se estendendo dessa vez para a vida de vocês. Deus lhes dá uma nova veste, que é a figura da nova vida. Por isso Ele diz: importa que vocês nasçam de novo, que vocês sejam uma nova criatura, e quem dá essa veste nova para nós é Ele. Se Ele sacrificou o animalzinho lá no Éden para Adão e Eva, para dar novas vestes, Ele sacrifica o Filho dele para nos dar novas vestes, nova mentalidade, nova vida, novos desejos, novos anseios, e tudo isso parte dele. E da mesma forma que o sacrifício daquele animal lá no Éden foi acompanhado de promessa, para vocês também é, para mim também é. O sacrifício de Jesus é acompanhado de muitas promessas, de segurança, de esperança, de herança, de perseverança, de vocês serem eleitos. Ele disse: eu prometo que vocês vão ir até o final, porque vocês são guardados pelo poder de Deus. Que maravilha, meus irmãos! E Deus pode estar fazendo isso com cada um de nós ainda hoje, chamando: vem para mim, Sabrina. Acerta a vida comigo, Andressa, hoje, é hoje. Você não pode se esconder de Deus. Ele vai te achar. Ele vai te achar, não tem para onde ir, não tem buraco profundo demais para se enfiar, nem a morte. A morte só acelera o processo. Vocês não têm como se esconder de Deus. O que cabe a nós é se desarmar, se render. Porque
Porque Deus não está te chamando para te açoitar. O filho já passou por isso. Ele está te chamando para te amar, para consertar o relacionamento com Ele, para reconciliar com Ele. Quando Deus nos acha, Ele nos leva para o caminho de volta e conserta as coisas com Ele. Adão nos expulsa do paraíso por meio de suas atitudes, e pelo encontro de Deus Ele nos leva de volta. O encontro que Deus teve com Adão e Eva ofereceu uma nova chance, uma nova vida, cheia de promessas, mesmo sendo merecedores. Meus irmãos, Jesus repete essa história. Deus, em figura humana, por meio do seu Filho, vem andar no meio dos homens de novo. Vem repetir a trajetória do jardim. E é no jardim que Jesus sua sangue por nós. Adão e Eva não resistiram no deserto, no jardim. Jesus resiste no deserto. E de novo os homens não querem Deus. De novo os homens são enganados. De novo os homens negam, matam, mas Deus exerce misericórdia. Diante de toda traição, de todo horror, Jesus repete a figura de Deus lá no Éden, quando diz, lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A história se repete, a história continua. Sempre tem uma chance de mudar de vida, de ser salvo, de se arrepender, de consertar as coisas com Deus. Sempre tem uma chance. Mesmo quando a gente desonra a Deus, mesmo quando a gente foge de Deus, mesmo quando a gente peca, Cristo restaura. Cristo restaura, Cristo nos transforma, Cristo nos dá uma nova vida, Cristo muda os nossos olhos, a intenção do nosso coração, pelo sacrifício, sendo moído, esmagado na cruz, para que vocês tenham vida. Não foi mais um animalzinho morto no Éden, foi o Filho sendo esmagado na cruz, morto na cruz, despedaçado na cruz, para nos dar um novo relacionamento com o Pai. Meus irmãos, nós vamos para a nossa segunda lição, no versículo 11, que é a seguinte: você precisa da palavra de Deus. O que fazer quando pecar? Você precisa da palavra de Deus. Precisa de Deus. Precisa da verdade de Deus. O versículo 11 diz assim: Deus perguntou: quem me disse que você estava vazio? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O questionamento de Deus é: tu comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Viu que Deus está usando a sua palavra, a sua verdade para confrontar o homem? Deus está usando aquilo que Ele mesmo proferiu para ir de encontro ao homem. Deus continua confrontando a humanidade com a sua palavra. A ordem ali no Éden havia sido quebrada, mas Deus usa a sua palavra. Lembre disso. Deus usa a sua palavra. A desobediência da palavra leva a um racha na comunhão e traz a culpa e a vergonha. Culpa e vergonha tomam conta. Meus irmãos, fazer algo ruim contra a palavra de um Deus bom, é isso que é culpa. É fazer algo ruim diante de um Deus que é bom, de um Deus que deu uma criação boa, de um Deus que tem um auxiliador miserável Adão, e ele rejeita tudo. E é por isso que ele sente culpa. Ele sente culpa por causa disso. E por que ele sente vergonha? Porque ele percebe que agora ele é um homem mau. Quando a palavra vai de encontro a ele, ele percebe que foi pego na maldade. Como vocês se sentem quando transgridem a lei de Deus? Como vocês se sentem? Porque vocês foram convencidos pelo quê? Pela palavra.
Depois da culpa e vergonha que nós sentimos de andar a vida inteira longe do Senhor, vem o sacrifício e vem a promessa. Olha o que diz em Mateus 22, 37 e 39. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, a sua falta de compaixão se resume a isso: não amar a Deus e não amar o próximo. Essa é a grande lei de Deus. A nossa falta de compaixão, a nossa falta de arrependimento, a nossa arrogância, a nossa falta de perdão, tudo isso se resume a esse grande mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Se vocês não são conduzidos a culpa e vergonha, eu receio que o Espírito Santo seja silenciado em vocês ou que não tenham recebido o Espírito Santo. Se após o pecado nós não somos levados à culpa e vergonha, pode ser que nós tenhamos silenciado o Espírito Santo dentro de nós, que é possível, vocês sabem disso, ou que nós nem tenhamos recebido o Espírito Santo. Quando nós negligenciamos a verdade, quando nós tratamos mal, quando nós não amamos a esposa, não amamos o marido, não amamos a igreja, não amamos o Senhor Jesus e não somos levados à culpa e vergonha por causa disso, é possível que nós tenhamos silenciado o Espírito Santo. A culpa vai vir e vai dizer assim: você é culpado. E muitas vezes a vergonha vai dizer assim: deixa que eu te mostre o caminho para se esconder. Deixa que eu te mostre o caminho para fugir de Deus. É assim, não é? Quando acontece uma coisa errada, a gente quer abandonar tudo. Acontece uma coisa no casamento, eu quero abandonar o casamento. Acontece uma coisa errada na igreja, eu quero sair da igreja. Acontece uma coisa errada na minha vida, eu quero fugir de Deus. Eu quero sair de Deus. Eu quero sair correndo de Deus. Eu não quero encarar Deus. Eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero orar. Eu não quero nenhum relacionamento com Deus. Só que esse caminho que a vergonha apresenta para nós é um caminho frio, é um caminho sem luz, é um caminho de trevas, é um caminho de dor, é um caminho de opressão deprimente, que nos leva para uma angústia, para uma ansiedade que nos consome. Mas Deus vem e usa a sua palavra, meu irmão. Mostra o pecado, mas também mostra o favor dele. O perdão, o arrependimento, a consolação, a misericórdia é revelado por meio da palavra, dizendo: vai, tem outra chance. Você pode mudar. Não é o fim, seus pecados não são o fim. Não precisa se esconder. Enquanto a vergonha diz: vai para longe, Deus diz: vem para perto. Vem para mim. Se arrepende em mim. Olhem para mim. Busquem salvação em mim. Busquem consolação em mim. É um chamado de misericórdia, de amor, um encontro com Deus, mesmo diante do pecado mais horrendo nosso, é o início da restauração. E é difícil confrontá-lo. Como vocês acham que Adão e Eva ouviram Deus chamando a atenção deles? Eles se borraram de medo, tremiam diante do Senhor. Corra para Deus, irmão. Corra para Deus. Não faça como Adão e Eva. Corra para Deus quando Ele te chamar. Quando Ele te chamar, vem que Ele fala, assiste aquele sermão, vá ao culto, vá à escola bíblica, vá à reunião de oração, comungue com a igreja, ame seu irmão, aquele que não foi, vá atrás. Ele está nos chamando para isso, por meio da sua palavra. A palavra eu sei que confronta, eu sei, mas ela produz vida. Meus irmãos, versículo 12 e 13, nós vamos ver a terceira e última lição, que arrependimento é assumir o nosso erro. Arrependimento é assumir o nosso erro. Vamos ver o versículo 12 e 13, que diz assim: então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore que eu comi.
Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A resposta do homem foi: não assumir o erro, porque a culpa e a vergonha tomaram conta deles. A culpa e a vergonha consumiu eles. Deus estava falando com a Eva ali e com Adão, e os lábios provavelmente ainda manchados com o fruto, escorrendo uma babinha aqui daquele fruto maravilhoso que eles comeram. E eles estavam negando diante de Deus. Não negando a culpa, mas negando a responsabilidade. Transferência de culpa. Adão diz: a culpa é sua que me deu essa mulher. E a culpa é da mulher. E Deus fala com a mulher: a culpa é da serpente. O Senhor criou esse bicho em mim. E o ser humano passa fazendo isso até hoje. Até hoje. É igualzinho. A nossa tendência é sempre justificar e se esconder. Me justifico e saio correndo. Eu fiz porque eu já não fiz. Eu parei de ir por causa que a igreja estava assim, porque estava branca e eu queria preto. Porque o louvor isso, porque o fulano aquilo, porque só eu que faço, porque ninguém lembra. É sempre isso. É justificar e sair correndo. É se esconder. No casamento, é largar as verdades, sair correndo e se trancar no quarto e chorar. Vamos conversar. Não quero. Tu me disse isso. É sempre tu. Ele. É a tendência do ser humano até hoje. O orgulho, a falta de quebrantamento, a incapacidade para isso. Nós somos levados a isso por causa da culpa e vergonha habitando dentro de nós. Só que Jesus promete aceitar todos nós quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Não é de qualquer jeito. É preciso ter arrependimento e se voltar para Ele. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? É o retrato do Éden. Adão e Eva disseram praticamente: eu quero que o Senhor esteja morto, porque eu quero ser Deus. O filho pródigo disse: pai, me dá minha herança, porque eu quero que você morra. Eu quero meu dinheiro. E ele se esconde do pai. Ele vai para o mais longe possível do pai. Tanto que a Bíblia diz que ele vai para uma terra estranha. Se afunda com tudo aquilo que é desejo, tudo aquilo que é permissivo diante do seu coração, prostituta, gasta dinheiro, consome tudo que tem e ele afunda. Porque é isso que a distância do pai traz. Vai se afundar, vai se perder, vai ser consumido, vai ser dominado. E de repente a culpa e a vergonha vêm sobre ele, quando ele já está na miséria, quando ele já foi consumido por isso. Então ele faz igual Adão e Eva. A Bíblia diz que ele vai lá e tenta se limpar, tenta se arrumar, tenta se encontrar com o pai. Ele sabe que precisa do pai. E quando ele está voltando do jeito dele, com as folhas de figueira dele, é o pai que vai encontrar ele. Vai correndo a ele, dá um abraço, beijo, veste o filho do jeito certo, igual que Deus fez. Recebe o filho com amor. Também sacrifica um animal por causa do filho. Deus recebe todo aquele que reconhece sua culpa e vergonha, mas também tem arrependimento sincero e volta para o Pai. Como tem estado a sua vida de devoção, a sua vida de arrependimento, o seu amor por essas pessoas que estão ao seu lado? Você tem orado por essas pessoas, você tem amado os perdidos. Eles estão na situação do filho pródigo, eles deram as costas, eles estão afundados na lama, comendo a comida dos porcos que o mundo oferece. E como está o nosso coração diante disso? Como está diante das pessoas que passam por nós na rua? Elas estão perdidas. Nós temos a palavra da verdade, nós temos aquilo que nos alimenta. Porque, meus irmãos, o caminho de volta para o Pai se chama Jesus. O caminho que nos leva de volta para o Éden se chama Jesus. E é o mesmo caminho que os outros. É o mesmo caminho. Para de se justificar, pelo amor de Deus. A gente quer se justificar
porque não é um bom marido. A gente quer se justificar porque não é um bom membro da igreja. Eu não sou bom porque eu não consigo dar o número suficiente. Eu não sou bom porque eu não faço isso e aquilo, não limpo, não faço. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É com o que está aqui dentro. É com o que está aqui dentro. Você pode fazer tudo isso e o coração está podre. Está podre, está distante de Deus, não conseguir orar, não conseguir ler a Bíblia. Pode ser muito ativista, mas está podre por dentro. Tem que abandonar. Mega Sena não melhora a sua vida, tigrinho não melhora a sua vida, casa de aposta não muda a sua vida, vício em pornografia não muda a sua vida, todas essas coisas consomem você. Tem que parar de se justificar e parar de ouvir a voz da serpente que ecoa dentro de nós. É verdade que Deus disse? É verdade que Deus disse isso? É verdade que Deus disse que não pode apostar? É verdade que Deus disse que não pode nem dar uma ofertadinha para a mulher que está lá no trabalho? É verdade que Deus disse que tem que ir no culto sempre? É verdade que Deus disse que é o diabo enganando cada um de nós? E nós caímos na conversa igualzinho Adão e Eva. Adão e Eva são um péssimo exemplo. Nós temos o melhor exemplo que é em Jesus. Você precisa de Jesus. A voz que tem que ecoar dentro de nós não é a voz da serpente, é a voz de Jesus. Olha só o que diz em Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por meio dele se aproximam de Deus. Olha só. Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus continua o tempo inteiro rogando pela Noemi, pela Sabrina, pelo Samuel. Caio com as dentro de vocês. Escutem a voz do Filho amado. O que a voz de Cristo diz? Venham a mim todos descansados e sobrecarregados, porque a culpa e a vergonha nos sobrecarregam, nos consomem, nos deixam carregados, acaba conosco. E Jesus está dizendo: todos vocês que se sentem assim, venham a mim. Venham a mim. Ele vai dar descanso para quê? O seu corpo cansado? Para a sua alma. É para a sua alma. Em nome de Jesus, meus irmãos. E para concluir, meus irmãos amados, meu profundo desejo é que ainda nessa manhã a culpa e a vergonha que talvez assombrem essa igreja sejam tratadas pelo nosso Redentor. Que o mundo não veja mais nossa culpa e a vergonha. Quando olharem para a Ana, não digam: é a cara dela fazer isso. Não olhem mais para o Jander e digam: é a cara dele fazer isso. Porque esperava isso dele. Que as pessoas olhem para nós e vejam uma pessoa perdoada, reconciliada com Deus, uma pessoa que acertou a vida com Deus, que é distinta dos outros, que é diferente dos outros. Meus irmãos, em nome de Jesus nós temos esse Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que encontra, o Deus que busca, o Deus que trata. Que maravilha pertencer a um Deus desse. Que maravilha ser filho desse Deus. Saiam daqui felizes, saiam daqui radiantes, saiam daqui retumbantes com isso pulsando no peito. Que Deus foi ao encontro de vocês, tratou a culpa e a vergonha, deu salvação. Satanás ligando. Enquanto a culpa, meus irmãos, diz que vocês devem morrer, Jesus proclama a vida. Satanás vai usar a culpa e a vergonha e vai dizer: vocês não merecem. Não merecem, pode desistir. Desiste daquela igreja. Desiste daquelas pessoas. Desiste de insistir naquele que não está vindo mais. Desiste, já se perdeu. Você acha que eu não escuto essa voz todos os dias? Todos os dias. Mas a voz de Jesus precisa ressoar na minha mente. Vá atrás da dracma perdida. Vá atrás da ovelha que se perdeu. Ame o filho pródigo para quando voltar. É isso. Enquanto a serpente está mentindo, nós temos que responder com a verdade. Jesus trouxe a verdade. Ele já morreu no lugar de vocês. Descanse.
Se Deus for ao encontro de Adão e Eva, não vai ao encontro do César, não vai ao encontro do Júnior, não vai ao encontro da Rubem, não vai ao meu encontro, não vai ao encontro de vocês. Vai. Vai, Ele fez isso na pessoa de Cristo. Vai, fez e vai continuar fazendo. Até a consumação de todas as coisas. E vai usar a vida de vocês para isso. E vai interferir na vida de vocês para isso. Vai atrapalhar seus planos, que são tão bons aos olhos de vocês. Vai fazer isso. Se o final dessas coisas for ser a salvação e o tratamento da culpa e a vergonha, Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Oremos, meus amados. Meu profundo desejo que o nosso coração seja tratado pelo Senhor. Meu profundo desejo, meus irmãos, é que diante do pecado nós possamos ter arrependimento, que nós possamos entender que a gente não pode se esconder de Deus, mas que a gente é correr para Deus. A gente precisa de Deus. Curve sua cabeça. Nessa manhã ainda, acerte a sua vida com Deus. Encontre consolo, regozijo, deleite no Senhor, do amor do seu nome. Por favor, meus irmãos, tomem consciência disso. Amado Deus, Tu és o nosso Salvador bendito, o nosso grande Redentor. Por meio da pessoa do Seu Filho, o Senhor veio reconciliar as coisas com cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, age em nós e através de nós. Deus, por favor, nós não podemos ser uma igreja fraca na oração, uma igreja fraca na comunhão, uma igreja fraca em buscar a Tua face. Deus meu, tem piedade de nós, nos ajuda, age em nós. Eu preciso do Senhor desesperadamente. Todos nós precisamos. Por meio do Teu Espírito, nessa manhã, cura nosso coração ferido, a nossa alma angustiada, os nossos anseios. Alcança aqueles que não estão mais entre nós, mas precisam voltar. Aqueles que estão abatidos espiritualmente. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha em nós, pelo amor do Seu nome. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Nós precisamos do Teu Espírito. Faz-nos sensíveis ao Espírito, para cuidar da nossa família, para cuidar da igreja. Por favor, ó Deus, a começar em mim. Por favor, Senhor. Nós precisamos nos derramar diante da Tua presença. Nós precisamos de Ti. Dar um avivamento na igreja. Dar um avivamento. Aviva aqueles que estão dormindo, ó Deus, para que despertem da realidade do Evangelho.